Oi, crianças, vamos dar continuidade, tá, ao assunto. Olha, outra coisa, antes da gente começar a aula de hoje, que eu vou explicar pra vocês, é a respeito do trabalho, tá? Que vocês vão ter que fazer pra me entregar. Esses videozinhos, tá, que vocês vão produzir, é cada um na casa de vocês. Vocês não precisam se juntar pra fazer trabalho, até mesmo porque a gente tá certo, cada um na sua casa. Então, o trabalho você faz em casa, faz o seu cartaz lá, tá bem? A letra, ela tem que estar grande assim, ó, feito a que tia bota no quadro, tá bem? Para poder não somente eu enxergar, como colega de vocês, porque esses vídeos a gente vai juntar e vai mandar para o grupo de vocês, tá? Para que todo mundo fique vendo, até mesmo porque vai ser vai ser o conteúdo da aula de vocês de história, tá bem? Então, se organizem, se preparem. Eu não quero historinha de estar lendo, eu dei tempo para vocês se prepararem, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão estudar. Vai estudar, vai fazer como se fosse o quê? Você vai ler, tá? Vai interpretar, né? Na medida do que você entendeu, como se fosse uma historinha de um livrinho que você assistiu, ou um filme, tá? Então você vai contar a história, do mesmo jeito que eu dou aula aqui, tá bem assim? E vai ficar muito mais fácil para você, né? Porque você tá em casa, você vai se trancar no seu quarto, vai fazer sozinho. Se você errar, você apaga o vídeo e recomeça de novo. É bem melhor do que você quando tá em casa, quando tá na sala de aula, né? Que tem ali seus coleguinhas todinho para ver você, tá bem? Então, mas vai o vídeo para vocês lá, tá certo? No grupo, né? Então já o trabalho já tá explicado. Vamos agora, tá certo, continuar o assunto, tá? Às vezes eu vou dar uma paradinha, minha gente, porque meu estômago tá doendo pra caramba, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? Antes da gente entrar aqui nesse assunto, tá, de influência, a gente vai recapitular o assunto da semana passada, né? Pra poder a gente entrar nesse assunto aqui. Então vamos lá, ver. Semana passada a gente viu massas de ar, não foi isso? E o que eu expliquei para vocês sobre massas de ar foi o seguinte. Eu disse, tá, que elas eram porções individualizadas, né? Essas porções, elas eram individualizadas de ar atmosférico, né? Do ar que a gente respira. Só que com temperatura e umidade, tá? Homogêneas, ou seja, semelhantes, tá? Parecidas, tá certo? Só que elas iam atingir determinadas regiões, né? Então, a gente tem, em relação a massas de ar, a gente tem 3 grandes massas de ar, tá? Que são, eu mostrei para vocês, as equatoriais, né? As chamadas tropicais e as polares. Tá? Aqui o nome, eu já disse a vocês, não tá difícil de colocar isso na cachola. Por quê? Porque o nome já diz. Equatoriais, porque elas ficam, né, elas são provenientes, elas são originárias, ou seja, elas surgiram na região da linha do Equador, tá? Então, equatoriais. Se você já sabe, né, surgiu na linha do Equador, ela vai ser o quê? Uma massa de ar quente, para falar a verdade, bastante quente, tá? Se ela vai encontrar, né, com um local de temperatura elevada, se ela é quente, ela vai deixar aquele local com a temperatura maior. Se ela, tá certo, encontrar um lugar, tá, com a temperatura baixa, então aquele local não vai ficar com a temperatura tão fria, vai ficar com a temperatura morninha, tá ok? A gente tem as tropicais, tá, que elas são chamadas de tropicais, né, porque elas acontecem ali nas zonas, tá, que ficam um pouco acima da linha do Equador, né, ali perto dos trópicos, tanto o trópico de Capricórnio, que fica embaixo, né, como o trópico de Câncer, que fica mais para cima. Né, isso então, acima ou abaixo da linha do Equador, tá? Por isso que elas são chamadas de tropicais. Não é isso? Aí a gente vai ter uma temperatura que também não é tão elevada assim como a equatorial, tá? As massas equatoriais, elas tendem a ser mais quentes, tá bem? Elas vão ter uma temperatura elevada, mas não tanto quanto as equatoriais, tá bem? Então, vê só,
As tropicais, elas podem ser de duas formas, tá? Tropical continental, quando ela ocorre no continente, não é isso? Aí depende, se o continente estiver quente, né, a temperatura estiver elevada, então a temperatura vai ficar maior, né? Se ela vier do oceano, eu tenho a massa tropical oceânica, tá? Então, como ela vem do oceano, normalmente a temperatura vai vir mais úmida, né? Não vai vir tão seca, tão quente. Então, a temperatura ela vai dar uma baixadinha, tá ok? Se o local já tiver frio, vai ficar mais frio. Se o local tiver quente, vai ficar ameno, tá? Vai ficar um clima bonzinho. E as polares, que o nome já tá dizendo, tá certo? Elas vêm dos trópicos, né? Dos trópicos não, perdão, dos círculos polares, tá? Das partes mais altas, né? Do Antártico, né? Do Ártico e do Antártico, tá bem? Então, as temperaturas você já imagina, lá é o que? É gelo, então ela vai sair de lá quente, fria pra dedéu, tá bem? Então, explicado aqui, vamos agora pra cá, tá? A gente vai para influências das massas de ar no Brasil. Quando a gente fala de influência, eu estou influenciando você a quê? A se tornar uma pessoa de bem, tá? Então, as massas de ar, ela também tem a sua influência, tá bem? Ou seja, influência é fazer, tá certo? Aquilo que já existe, né, ficar ou numa temperatura maior ou numa temperatura menor, tá certo? Depende do local, depende, né? Por isso que a gente diz que as massas de ar, elas influenciam no clima, tá? Porque se aquela região já tiver um clima quente, a massa de ar, se ela vier quente, aí torra tudo. Se eu tenho um local quente, mas vier uma massa de ar fria, então aquele local ali vai ficar ameno, com a temperatura boazinha. Tá bem? Então vamos entender melhor isso. O Brasil, ele tem, tá certo? Somente o Brasil. A gente viu essas três grandes massas aí, tá? Que elas ocorrem no mundo inteiro. Mas, tá certo? Aqui no Brasil a gente tem 5 tipos de massas de ar, tá? Eu botei as siglazinhas que eu espero que vocês, com a inteligência e a coragem de vocês, tá? Vocês façam o favor de copiar aqui do lado, tá certo? Ou depois, no final da anotação, vocês coloquem o que significa cada um. Eita, tia, como é que eu vou saber? Caramba, se você está escutando o meu vídeo, você vai saber o que é que eu tô dizendo, tá certo? Depois não me perguntem o que significa cada siglazinha, porque eu vou explicar agora, tá certo? Então, a MEC, tá certo? É a massa equatorial continental, tá certo? Massa equatorial continental. Então, galera, é aquele negócio que eu expliquei quase nesse instante. Se ela é equatorial, tá certo? Ela é o quê? Uma massa de ar quente. Por quê? Porque ela vem, ela se formou ali próximo à linha do Equador. Continental, porque ela se forma no continente, tá certo? Então, ela é uma massa de ar muito quente e, ao mesmo tempo, úmida, tá bem? Ela pode, dependendo do local, se o local estiver muito quente, ela vai, né, deixar muito mais quente, né, uma temperatura bastante elevada. E se o local tiver com a temperatura quente e, tá certo, vamos dizer, ela estiver vindo com bastante umidade, ou seja, carregada de muita chuva, vai ficar uma temperatura amenazinha, tá? Então vamos lá. A gente tem o seguinte, tá? A massa equatorial continental, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tomara que dê pra ver, viu? Porque, pera aí, tô complicada aqui, mas vamos lá, tá? A massa equatorial continental, ela se forma aqui, ó, tá certo? Na floresta amazônica, tá certo? Sob a floresta amazônica. Então, como ela se forma na floresta amazônica, a floresta amazônica ela tem uma temperatura elevada, porque ela fica próximo da linha do Equador, mas ela tem uma peculiaridade, tá certo? De chover todo dia. Por quê?
Porque a gente sabe, tá, que a quantidade de planta, ela faz evaporar a temperatura muito rápida. E aí ela também tem a questão da umidade, né? Não é umidade não, porque não é religião não, umidade. Então, ela, ao mesmo tempo que evapora, aquilo ali, tá certo? A temperatura, por ser muito quente, evaporar muito rápido, aquela temperatura, ela vai funcionar feito uma chaleira, tá? Que tá fervendo e que aquela temperatura, aquela ebulição, tá? Aquela temperatura quando chega a um certo tempo, quando você tira a tampa, aquela água vai descer, que é a chuva. Então, o que é que acontece, tá? Ela tende a fazer o seguinte, tá certo? Ela vai, tá certo? Ela atua, ó. Volta pra aqui, pra coisinha, tá certo? Para o meu desenho, pro meu mapa. Ela atua, tá? Na floresta amazônica, tá? O ano todo, tá certo? Ela está lá o ano todo. Só que presta bem atenção, tá? Ela também se expande, tá? Para a região centro-sul, tá certo? Centro-sul e às vezes pegando alguns estados do Nordeste, tá bem? Centro-sul do país. Aí vê só, quando, tá certo? Quando essa temperatura, ó, por exemplo, ela vem para aqui, tá certo? Para o sudeste, né? Para o sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, que a temperatura não é tão elevada, então ela vai deixar São Paulo e Rio de Janeiro com a temperatura boazinha, que a gente sabe que lá a temperatura cai bastante. Mas quando ela chega, ó, quando ela vem para aqui para o Nordeste, tá? A gente sabe que a temperatura daqui é elevada. Então, o que é que acontece? Fica mais quente, porque a massa de ar veio de cá, que já estava quente. Então, quando ela chega aqui, ela fica mais quente. Quando ela vem para aqui, para a região sudeste, tá certo? Ela vem com um clima mais ameno, por causa da temperatura de lá, que não é tão alta, ok? Então, vamos agora, preste bem atenção. Para massa, tá certo? Equatorial atlântica. Preste bem atenção. É a mesma característica daqui de cima, tá? Só que aqui é no continente, porque se forma sob, tá certo? A floresta amazônica. E aqui é atlântica, tá? Então, ela vem, tá certo? Ela vem do oceano, tá ok? Então, se ela vem do oceano, ela vem, ó, quente, tá certo? Ela vem muito quente, por quê? Porque é equatorial, da região da linha do Equador, e é atlântica, é úmida, porque ela vem do Oceano Atlântico, tá? Então, o que é que isso vai acontecer? Ela vai provocar, tá? Somente no litoral, tá certo? Ó, ela vai vir, aqui no meu mapa não tem ela, mas ela vem somente pelo litoral, tá? Porque ela é atlântica, ela se forma no Oceano Atlântico, tá bem? Então, ela vai provocar chuvas fortes, porque imagina, ela tá vindo de onde? Do oceano. Então, já o oceano, as nuvens, elas já estão vindo carregadas de quê? De muita chuva, tá? Então, quando ela chega aqui, que encontra uma massa equatorial, tá? Úmida, se ela tiver com muita umidade, tiver carregada de muita chuva, então vai provocar chuvas fortes, tá certo? Que é o caso, tá? De desmoronar morro, né? Porque as chuvas elas vêm muito fortes neste caso aí, tá? Nesta de cá eu tenho, ó, a massa tropical atlântica, tá certo? Massa tropical atlântica. Tropical, lembre que é aquela que acontece nos trópicos, tá? Nos trópicos, tanto no trópico de Câncer, tá? Mas que não é o caso da gente, porque o Brasil não fica acima, tá? No hemisfério norte, o Brasil fica no hemisfério sul. Então, pega o quê? O trópico de Capricórnio, tá? Então, massa tropical atlântica, ou seja, acontece no trópico, tá? No caso do trópico de Capricórnio, e ela é atlântica, ou seja, vem pelo Oceano Atlântico. Então, ela é uma massa de ar quente e úmida também. A mesma característica daqui de cima, só que ela vem de um lugar diferente, né? Ela se forma no Oceano Atlântico, foi o que eu falei para vocês, e no sul, tá? Do Trópico de Capricórnio. Por quê? Porque o Brasil fica no sul, tá? Atinge o litoral, aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Cadê? Massa tropical atlântica, tá? Ela atinge o litoral, principalmente
tá? A região sul e a região sudeste, tá? Quando ela chega aqui na região sul, que a gente sabe que as temperaturas elas são baixíssimas, então a temperatura ela tende a baixar muito, tá? Quando ela chega aqui em São Paulo, a temperatura também baixa, mas não tanto quanto da região sul, porque no sudeste a temperatura não é tão baixa feito os estados da região sul, tá ok? Aqui, ó, é o contrário dessa de cá, tá? Mas também é uma massa tropical, só que continental. Então, ela não ocorre no oceano, tá? Ela vai acontecer aonde? No continente, tá? Tropical, por quê? Porque também saiu, tá certo? Se formou aonde? No Trópico de Capricórnio, tá? Ela vai ser o contrário, né? Ela não vai ser tão quente, mas ela também não vai ser tão úmida. Ela vai ser seca e quente, tá? Ela vai vir sem chuva, tá certo? Aqui ela já vem com bastante chuva, né? Com bastante umidade, só que aqui ela vem sem chuva, ela vem seca, tá? Ela se forma onde? Na planície do Chaco, ou seja, no interior, tá? Mais para dentro da América do Sul, ou seja, nos países que ficam, tá certo? Fora do Brasil, né? Como, por exemplo, Bolívia, Argentina, tá? Colômbia, ela se forma por ali, tá? Então, ela vai descendo até chegar no Brasil, ok? Então, essa massa tropical continental, ela também vai, tá? Pegar a parte do litoral, ok? Né? Só que não vindo do oceano, tá? Porque quem vem do oceano é essa de cá, a massa tropical atlântica, ok? A gente tem a última, que é a massa polar atlântica, tá? Massa polar atlântica. Eita, tia, aqui no Brasil tem uma massa polar? Tem, tá? É justamente essa de cá, que ela pega, tá certo? Ela pega a região sul, né? Ela não vem, ó, se liga que o Brasil, tá? Se você pegar um mapa maior aí, tá? Ele fica um pouquinho distante da região daqui, né? Do Polo Sul, mas ela chega, vem pra cá. Então, ela pega o quê? Ela pega a região sul, tá bem? Então, quando ela pega a região sul, ela vai trazer temperaturas baixíssimas. É o caso de no final do ano, sempre neva, né? Sempre cai geada, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, por causa dessa massa polar aqui, tá? Então, ela atinge o litoral. Ela vem da região da Patagônia, tá? Que fica no sul da América do Sul, tá? É uma região bastante fria, tá? Ela tá ali entre o finalzinho da América do Sul e o Polo Sul. Provoca, tá certo? No inverno, como a temperatura tá muito baixa, então vai provocar geada, chuvas frontais, que eu vou explicar para vocês já já o que é uma chuva frontal, e friagem. Essa friagem aqui, tá certo? É aqui, ó, ela corre, tá? Ela sai daqui, ó, tá? Da Patagônia e vai para a floresta amazônica, que é quando a temperatura, ela, tá certo? Vai cair bastante, tá? Por incrível que pareça, né? Então, é um período, tá certo? Um período, né? Não é todo, vamos dizer, todo ano, mas ocorre só quando essa massa de ar vem, tá? Ela se forma aqui no finalzinho, tá? Na Patagônia, ali na região da Patagônia, tá bem? Então, vê só. A gente tem, tá? Todo mundo sabe que chuva, ela é uma forma de precipitação, né? Então, a gente tem 3 tipos de chuva, tá? A chamada orográfica, que a gente vai para este desenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ajeitar aqui meu livro. A chamada orográfica, tá? Que ela é uma massa de ar carregada, ó, carregada de chuva, só que com elevadas temperaturas, né? Então, ela tá carregada com chuva, mas o local, tá? O local de onde ela tá vindo, tá com a temperatura... É feito, deixa eu explicar melhor pra vocês. É feito a gente tá aqui num dia muito quente e de repente cai uma chuva, tá bem? Só que tem as peculiaridades, tá? Por exemplo, como é que eu chamo de orográfica? É quando o ambiente, a região, ela tá assim, ó, tá? Por exemplo, eu tenho locais muito altos, tá? Como, por exemplo, montanhas, tá? Locais muito altos, montanhas,
planaltos, né? E essas montanhas, esses planaltos bastante elevados, com altitude muito alta, elas ficam próximas de oceano, tá certo? Voltadas para o oceano. Então, como eu tô tendo contato, né, de locais muito altos que estejam voltados para o oceano, eu tenho a chuva orográfica, tá ok? No caso da gente aqui, a chuva não é orográfica. Por quê? Porque se você vai ali pra praia, tá? Você não vai ver montanhas nem planaltos, não. Então, essa nossa chuva aqui, ela não é orográfica, tá ok? As convectivas, elas funcionam desta forma aqui, ó, tá bem? Por exemplo, a gente tem aqui na região da gente essas duas aqui, tá? Vamos entender melhor. Essa daqui é a mais normal, tá? Por que normal? Porque vamos dizer que a gente tá num dia muito quente, tá? Com a temperatura muito quente. É o ciclo da chuva. Estão lembrados, né? Que isso sempre acontece em ciências, que diz o seguinte: a temperatura está muito grande, então evapora a água do oceano. Essa água, tá certo? Evaporou. Ela vai para onde? Vai para a nuvem, né? As nuvens, elas são muito altas, então, como elas são muito altas, né? Elas vão resfriar, porque quanto mais alto, né, mais frio, então elas vão resfriar, né? Então essa água que veio com alta temperatura evaporou, chegou na nuvem e esfriou, ela vai ficar carregada, né? Porque a nuvem, ela funciona feito o quê? Feito uma esponja, né? De prazo. Então ela ficou lá carregada com muita chuva, né? E aí vai fazer o quê? Vai chegar uma hora que ela vai descer, tá? Então é o que acontece aqui perto da gente. A gente tem logo ali o oceano, né? Então, o que é que acontece? O oceano evapora, aquela água vai para a nuvem, tá certo? Ela fica carregada e um certo tempo ela vai descer, tá certo? Agora, vê só. A frontal, tá certo? A frontal, ela ocorre na seguinte forma, como está ali no desenho. Quem souber desenhar melhor, ótimo. Mas vamos para aqui para eu explicar para vocês, tá? Estão vendo essa imagem aqui corretinha? Vamos dizer assim, tá? Que eu tenho uma massa de ar quente e uma massa de ar vindo de lá, tá certo? Eu tenho uma massa de ar fria e tenho uma massa de ar quente, certo? Normalmente, quando eu tô vendo, já que duas massas de ar, elas vão se encontrar e essas massas de ar, elas são diferentes, tá certo? Elas têm característica térmica diferente, porque uma é fria, a outra é quente. Então isso não vai dar bem, tá certo? Porque vai dar um choque de temperatura. Então vai se formar o quê? Vai se formar uma frente, tá? Essa frente, ela só existe por quê? Porque eu tenho já logo de cara, tá certo? Uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. É como se fosse um corredor, né? Que já tá anunciando. Esse corredor, tá? De temperatura já que já tá vindo fria, com temperatura que já tá vindo quente, chama-se frente, tá? Que vai dar logo o encontro dessas duas massas, tá? Quando essas duas massas se juntam, que a chuva cai, aí eu digo que a chuva é frontal. Normalmente ela ocorre da seguinte maneira, tá? Na seguinte característica, é diferente dessa de cá, que teve a temperatura, evaporou a água, né? Chegou na nuvem, resfriou, ela ficou carregada, a chuva desce. É diferente. Por quê? Porque quando essa de cá ocorre, normalmente aconteceu a chuva, tá? Ela caiu e aí depois, tá certo? Com uma semana depois, vai vir meses ou dias com a temperatura elevada, tá? Ou vai vir semanas, 2 semanas, 3 semanas com temperaturas muito frias, chovendo direto, tá? É quando isso ocorre, por exemplo, no inverno, né? Antes de vir o inverno. Então, antes de vir o inverno, vem uma chuva, né? Prolongada, né? Ou pode ser passageira, caiu aquele toró e ele parou um pouquinho. Aí depois, com uma semana, tá certo? Vai vir chuva direto. Ou, tá certo? Pode vir
com uma temperatura muito grande, né? Que você vai ficar lá sentindo calor, passando mal por causa da temperatura elevada. Por que isso acontece, essas duas questões da temperatura? Ou pode ser chuva ou pode ser sol. Justamente por quê? Porque eu vou ter uma massa de ar quente ou uma massa de ar fria. Se por um acaso, tá certo, der chuva, né? Daqui a 2 semanas, é porque a massa de ar fria, ela predominou, né? Se deu uma chuva, vamos dizer, uma temperatura muito elevada, então foi porque a massa de ar quente, ela predominou, tá? Eu espero que vocês não tenham tido dúvida e até a próxima aula.